Olá, bem-vindo a Business Line, o seu barómetro mensal de negócios a partir do Dubai. O Reino Unido sofreu um dos mais elevados números de mortes per capita como resultado da pandemia de Covid-19. À medida que o país emerge gradualmente de um confinamento de 3 meses, muitas empresas não sabem como vão poder recuperar com o distanciamento social a afetar o negócio. Mesmo no outrora pulsante Soho, um dos bairros mais agitados de Londres. A notícia do desconfinamento do Reino Unido foi muito bem recebida por alguns britânicos, mas para muitos continua a haver motivo de preocupação. A partir do dia 4 de julho, as seguintes instalações serão autorizadas a reabrir desde que sejam seguras: hotéis, restaurantes e cafés, bares, pubs. Mas muitas empresas estão a ter dificuldade em ver como vão funcionar com as regras de distanciamento social em vigor. Vamos ter seguramente de aumentar o valor que cobramos por cliente, porque vão ser mais medidas em vigor: saneamento, desinfecção, menus em papel descartável, máscaras para todos. Vai haver uma taxa associada ao distanciamento social. Portanto, não faço ideia, mas não vai ser bom. Um grupo de restaurantes e outras empresas propõe tornar partes do Soho temporariamente pedonais durante os meses de verão. Sem espaços pedonais, a maioria das empresas nem sequer se vai dar ao trabalho de abrir. Podem nunca mais voltar a abrir. E aí vamos acabar com cidades fantasma, edifícios cobertos, sem pessoas a querer divertir-se, e vamos ter de recomeçar do zero. Se trouxermos a atmosfera de volta, várias coisas vão acontecer. Em primeiro lugar, vamos voltar a dar vida a esta zona. Em segundo lugar, vamos trazer de volta à vida todos os pequenos negócios individuais e vamos ter esperança. A forma como o governo britânico tem tratado a pandemia tem sido alvo de críticas e considerada caótica. Pessoalmente, penso que é de loucos voltarmos a abrir a 4 de julho, quando isso poderia ser feito a uma segunda-feira. 4 de julho é um sábado em que sabemos que está toda a gente desesperada a querer sair e vamos ter uma enchente. Enquanto que se começássemos a uma segunda-feira, poderíamos abrir de forma mais moderada. Mas apesar dos desafios, algumas empresas mal podem esperar por voltar a abrir as portas. Aqui no Dubai, uma organização sem fins lucrativos está a trabalhar em inovação nas áreas das ciências, do design e da engenharia, com 250 universidades em 56 países. Recentemente lançou uma iniciativa para combater a Covid-19. O Global Grad Show está a acelerar algumas tecnologias inovadoras para ajudá-las a chegar ao mercado. No mundo dos negócios não basta ter uma grande ideia. O Global Grad Show no Dubai é uma plataforma competitiva para os inovadores de amanhã. O nosso foco é o trabalho de estudantes universitários que procuram soluções para problemas sociais e ambientais. Logo no início da pandemia, percebemos que tínhamos um grupo muito coeso de pessoas cujo trabalho consiste em encontrar soluções para desafios complexos que a humanidade enfrenta. No júri que decide os vencedores estão grandes empresas de investimento que podem fornecer o conhecimento e o financiamento necessários para levar estes conceitos para o mercado. Fiquei realmente impressionado com a quantidade de criatividade e inovação destes estudantes universitários da América do Norte ao México, passando pela Índia e pela China. Quando regressei à minha empresa e voltei a olhar para a nossa estratégia de investimento, pensei imediatamente em ter um fundo para os apoiar. Tentamos ao máximo estar envolvidos com as startups, ajudá-las a serem validadas pelo mercado. Tentamos também ajudá-las com o investimento e as finanças e nos assegurarmos de que estão a olhar para todos os aspectos do negócio antes de o lançarem no mercado. Entre os produtos apresentados estiveram embalagens antivirais, um aparelho para fazer lexívia em casa e um sistema que utiliza a inteligência artificial para determinar a deterioração dos pacientes em cuidados intensivos. Em relação a uma pandemia, para que o modelo seja um bom sistema de previsão, ele precisa de aprender com os dados disponíveis. E a unidade de cuidados intensivos tem o maior conjunto de dados disponível. Assim, se tivermos um conjunto de dados destes doentes ou de doentes anteriores que sofreram de uma determinada pandemia e soubermos exatamente como isso afeta a condição fisiológica do doente no futuro, vamos certamente poder prevê-lo. A razão pela qual o Dubai nos interessou deve-se aos seus avanços nos registros médicos de saúde. Houve uma iniciativa para que utilizassem efetivamente os registros digitais e eletrónicos.
Apesar de a pandemia ter atingido severamente algumas empresas, também levou outras a procurar soluções para nos ajudar a lidar melhor com os efeitos da crise sanitária. E, entretanto, para os turistas italianos, os passeios pela natureza perto de casa estão a tornar-se populares. A preocupação com o turismo de massas, particularmente nas regiões mais afetadas, está a levar a um aumento das férias ecológicas, dando uma nova vida à economia local. O setor das viagens e do turismo tem sido um dos mais afetados pela Covid-19, especialmente na região da Toscana, no norte de Itália. À medida que a atividade procura restabelecer-se, cada vez mais italianos optam por viagens de caminhadas e turismo ecológico. Felizmente, detectamos a tendência crescente do turismo e do ecoturismo. A nossa esperança é que as pessoas abandonem a abordagem do turismo de massas, até porque a Covid-19 impõe comportamentos específicos, como não irem todos para o mesmo lugar ou não se reunirem, ou talvez porque o isolamento nos fez perceber que podemos estar bem, mesmo sozinhos. Podemos sentir-nos melhor se não estivermos com muita gente à volta, ou se estivermos na natureza depois de termos estado em casa durante 3 meses. É esperado que com a pandemia surjam algumas alternativas que agradem os veraneantes. Estamos a formar um turista consciente que respeita o local e se afasta da atitude típica dos turistas, mesmo na Toscana. Por isso, apesar do mau momento que estamos a viver, estamos a criar novas oportunidades em aglomerados muito mais valiosos do que antes. Isto porque estamos a lidar com turistas conscientes e com pessoas que querem desempenhar o seu papel para melhorar as coisas. Isso não é trivial, porque esta mensagem nunca se fez ouvir tanto. Para os decisores políticos, esta pode também ser uma oportunidade para repensar a forma como o turismo é gerido no país. Em Itália, o turismo tem sido sempre abordado como uma atividade acessória à economia principal. Nunca ninguém tentou geri-lo. Não temos bons exemplos de boa gestão, pelo que esta pode ser a ocasião para reequilibrar o padrão de desenvolvimento das cidades. Mesmo dentro das maiores áreas turísticas, temos de encontrar um equilíbrio entre a presença de turistas e residentes e a qualidade de vida nas cidades. Encontrar esse equilíbrio vai ser crucial para a recuperação e o desenvolvimento sustentável do setor do turismo. E é tudo por agora em Business Line. Continue connosco para ficar a par das melhores histórias de negócios e investimentos em todo o mundo.